O que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Boa noite, querida igreja. Como disse o presbítero Abraão, nós estivemos de férias nesse período, quase um mês aí, né? Mas foi um período também muito bom para poder estar com os irmãos. Pudemos visitar, não apenas atender o convite do reverendo Pedro, né? Mas também tivemos ali na quarta igreja, tivemos com os irmãos da sétima, da oitava, também lá em Rio Pomba, no domingo próximo passado. E hoje estamos com vocês aqui, e se Deus permitir, amanhã será nosso último compromisso com uma reunião com as irmãs da SAF. Também estaremos compartilhando, fica aí já o convite também. E se Deus permitir, na próxima sexta-feira, com a minha esposa, estaremos regressando para São Paulo, onde nós também pregaremos lá no domingo à noite, e depois, na sequência, estaremos então retornando aos nossos estudos, ao nosso treinamento junto à APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então fica o nosso pedido de oração, que os irmãos continuem caminhando conosco, e se Deus permitir, em breve estaremos aí novamente. Muito bem. Meus amados, eu gostaria então de convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Nós leremos aqui uma porção das Escrituras e meditaremos aqui na palavra do Senhor, na dependência do Espírito Santo, rogando a Deus que fale aos nossos corações. A palavra do Senhor é maravilhosa. Lucas capítulo 5, começaremos a partir do verso de número 12, Lucas 5, 12, que tem aqui a narração da cura de um leproso, na versão do evangelista Lucas. Lucas 5, 12, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissera, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia ao seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Muito bem, meus irmãos. Quero chamar a sua atenção para o versículo de número 13, que diz: e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. E baseado nessa passagem e com foco neste versículo, eu quero pensar com vocês uma mensagem intitulada: Quando Jesus toca o homem. Quando Jesus toca o homem. No ano de 2016, como a maioria dos irmãos sabem, minha esposa e eu tivemos a bênção de poder servir numa obra missionária em um país do sudeste da Ásia. Esse foi o nosso primeiro período, e lá naquele país, muito conhecido pela sua exuberância, pela sua religiosidade, pelos seus personagens mundiais, também muito conhecido pela sua pobreza. E
naquele período, com uma equipe de missionários brasileiros e de outros países também. Nós pudemos servir ali em vilarejos, em lugares remotos, e muitos desses lugares, e o projeto missionário ele focava também isso, atendia com profissionais da área de saúde, pessoas leprosas. E nós pudemos visitar ali naquele país vários lugares, vários vilarejos, várias comunidades isoladas, verdadeiros leprosários. Depois de 2018 a 2020, no extremo norte desse país, também ali servimos, ministrando e trabalhando com equipes de missionários em projetos que atendiam também leprosários. Uma necessidade real, gritante, o número de leprosos naquele país é enorme, e a igreja também via aí uma ocasião, uma oportunidade para servir, para abençoar, e através deste projeto missionário também compartilhar a palavra do Senhor, porque afinal de contas não é apenas uma questão de assistencialismo, não é apenas uma questão de filantropia, de fazer aquilo que qualquer ONG, ou Cruz Vermelha, ou qualquer outra instituição poderia fazer, mas usamos esse projeto também como uma estratégia de evangelização, e ali nos relacionávamos com as pessoas locais. Quando havia alguma igreja na vila, no interior, o trabalho era feito em parceria com aquela comunidade de fé, e isso estrutura a igreja local, e isso fortalece então o evangelho, né, naqueles rincões bem isolados e, como disse, de muita carência, especialmente dentro do leprosário. Era um trabalho com uma equipe multidisciplinar, dentistas, médicos, enfermeiros, diferentes profissionais que dedicam as suas vidas, alguns missionários de tempo integral, missionários de carreira, outros doando as suas férias para servir ao Senhor ali, né, em um período pontual. Mas foi uma experiência extremamente marcante, extremamente enriquecedora e ao mesmo tempo desafiadora. E ali, meus irmãos, muitas vezes nós nos deparávamos com cenas realmente muito fortes, muito chocantes, ao ver homens e mulheres leprosos, às vezes crianças, e cada caso é um caso, cada pessoa, a doença está em um nível, não é, de avanço, e você vê pessoas dilaceradas, mutiladas, sem as suas extremidades, dedos, braços, às vezes perna, e às vezes também crianças e adolescentes que não tenham manifestado ainda talvez a hanseníase, mas que já sofrem por conta do estigma de ser filho ou neto de uma pessoa leprosa, e portanto são segregados, são separados da sociedade, vivem naquele leprosário ou nos arredores, ou muitas vezes fogem para as grandes metrópoles para ali mendigar e viver então de favores e mendicância. Enfim, seja de qual lado você abordar a situação da lepra, é sempre muito impactante, muito desafiadora, porque, como disse, ademais da enfermidade em si, a doença traz consigo essa questão do estigma, da segregação, não é mesmo? Então é uma situação terrível, mas, por outro lado, uma oportunidade para a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, ao servir essas pessoas, fazendo curativos, cuidando da sua higiene, dando-lhes provisão, dando-lhes palavras de ânimo, e assim ministrar o amor de Deus para aquelas vidas. Foi uma experiência muito, muito linda, e eu peço aos irmãos que orem pelos trabalhos das diferentes agências, não é mesmo, que trabalham ao redor do mundo. Só para os irmãos terem uma ideia, hoje, não é, nenhum daqueles missionários brasileiros ou estrangeiros que faziam parte da equipe puderam retornar para aquele país. Graças a Deus que foi feito um trabalho de treinamento com os nacionais, de modo que o projeto continua e os brasileiros apenas enviam suporte técnico, recursos materiais e de outra ordem,
mas o trabalho avança com os obreiros nacionais, porque os missionários todos foram convidados a se retirarem daquele país. Então ore pelas missões, ore pelos missionários, ore, porque mesmo diante de um quadro como este, que nós temos aqui, de um homem leproso, também é uma oportunidade de manifestação e de revelação da graça de Deus. E é exatamente isso que acontece quando olhamos para o texto. Vemos aqui este homem leproso, e não apenas leproso, mas, de acordo com a narrativa de Lucas, que, diga-se de passagem, era médico e, portanto, tinha um olhar clínico, ele tinha um diagnóstico preciso, e dos 3 evangelistas que narra e que descreve esse milagre de Jesus, Lucas, ele não apenas menciona o fato de um homem ser doente, ser leproso, mas no versículo 12, Lucas qualifica, ou ele de alguma forma aponta para o nível de avanço da doença neste homem, porque veja, versículo 12, o texto diz que aquele homem estava coberto de lepra. Ele não apenas era leproso, como descrevem os outros evangelistas, mas Lucas ele vai dar esse detalhe para, de certa forma, ressaltar, intensificar a gravidade, a profundidade do estado daquele homem. E nós sabemos que na Bíblia, a lepra, que era tão comum nos tempos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, ela traz, de certa forma, uma simbologia, porque haviam de fato vários tipos de lepra e muitas vezes enfermidades da pele, de maneira bem genérica ou generalizada, melhor dizendo, elas eram atribuídas como lepra. Mas o fato é que, ao se mencionar a questão da lepra, automaticamente trazia uma questão espiritual, porque o leproso era considerado imundo espiritualmente, imundo do ponto de vista da religião, do ponto de vista dos rituais que eram feitos, não é mesmo? Então, um leproso, de acordo com as páginas do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, havia toda uma prescrição na lei de Moisés. Se você ler com calma Levítico 13, você vai perceber, por exemplo, qual que era a situação, o comportamento, a questão social que o leproso ele estava submetido a isso, né? Ele tinha que andar, não podia se aproximar das pessoas comuns, teria que viver isolado, e diz alguns textos que em algumas situações, em alguns lugares, eles chegavam a amarrar no seu pescoço uma campainha, dizem alguns autores, de modo que, como aquele animal que se perde no pasto e que o dono encontra por causa do barulho que a campainha faz, seja uma cabra, uma vaca, o que for, assim também dizem alguns estudiosos que em algumas cidades, alguns locais, o leproso tinha que andar com uma espécie de sinete para anunciar às doentes, às pessoas, que ali estava um leproso. Ou quando não, ele tinha que gritar, à medida que via que alguém se aproximava: leproso, leproso, leproso. 3 vezes ele anunciava, porque havia toda essa questão ritualística, litúrgica, essa questão de que não se podia tocar no leproso, porque a pessoa pura que tocasse num leproso impuro, ela se tornaria impura e teria que procurar o sacerdote e pagar ali as oferendas e fazer todo um ritual de purificação. Então, além do problema da doença em si, uma questão patológica, uma questão de enfermidade, havia também essa questão social, esse estigma, essa segregação. Portanto, não era apenas uma dor física, externa, havia também uma dor interna, o coração na vida de um leproso. E, sem dúvida nenhuma, a questão espiritual. Lepra, ela, na Bíblia, ela tem a simbologia do pecado, por essas razões. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta e ele ensina sobre isso, ele traz pelo menos 6 pontos, fazendo assim um paralelo, um paralelismo, uma comparação entre a lepra e o pecado. Ele vai dizer que, em primeiro lugar,
do porquê que a lepra simboliza o pecado, ele diz porque a lepra separava as pessoas. Como eu acabei de dizer, havia toda uma legislação no Antigo Testamento do comportamento, de como deveria ser a conduta de um leproso. Por isso se faziam esses vilarejos, esse isolamento, né? Essa questão aí de isolamento social já vem desde muito tempo atrás, porque a lepra separava as pessoas. E uma pessoa, uma vez que ele fosse contaminado por lepra, ele automaticamente teria que ser separado do convívio familiar, ele teria que ser separado das suas amizades, ele teria que ir para um local próprio, ele não poderia frequentar os mesmos lugares, sequer sentar, alguém poderia sequer sentar no lugar onde um leproso tinha sentado, porque ele ficaria impuro também. Então a lepra, ela tinha essa característica de trazer essa questão da separação, assim como o pecado. O pecado também separa as pessoas. O pecado separa o casal, separa a família, separa o relacionamento do pai com o filho, com a filha, separa as amizades. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que a lepra é comparada com o pecado. Mas não apenas isso. A lepra também, especialmente nos tempos bíblicos, não é? Ela, à medida que avança, à medida que se manifesta, ela insensibiliza a parte do corpo, e a pessoa não sente dor. É por isso que pode ser feita ali a amputação, o corte. A pessoa não sente dor, ela se queima com frequência. Aliás, uma das formas que se usava para testar se a pessoa estava leprosa ou não, era justamente colocando um óleo quente, alguma água quente, para ver se a pessoa sentia dor ou não. E aí, quando não sentia, era uma prova, não é, naqueles tempos, de que a pele estava, o tecido estava morto e a pessoa estava realmente enferma. Então, por quê? Por conta da insensibilidade. E não é diferente com o pecado. O pecado, ele vai cauterizando a mente do indivíduo. E ele, ainda que às vezes numa primeira vez, numa segunda vez, quando ele executa, quando ele faz, quando ele realiza aquele ato pecaminoso, talvez no primeiro instante fica temeroso, achando que um raio vai cair do céu em cima dele, não acontece nada, está tudo bem. E aí uma segunda vez, uma terceira vez, e ele vai perdendo aquele temor de Deus, porque vai ficando espiritualmente insensível. E às vezes uma mensagem, uma palavra, uma pregação, uma exortação pastoral já não vai surtir mais o efeito, porque o pecado vai cegando aquela mente, vai cauterizando aquele coração, endurecendo, vai insensibilizando. Por isso que a lepra é símbolo do pecado. Mas em terceiro lugar, a lepra representa o pecado também, porque ela deixa marcas no corpo, ela deixa deficiências, deformidades, e a gente, como eu disse, cansamos de ver pessoas deformes, das mais diferentes formas, sem membros, às vezes sem orelha, às vezes com o rosto completamente desfigurado, sem braços, por conta da lepra que vai avançando. E assim também é o pecado. Deixa as marcas físicas, muitas vezes, vai destruindo o corpo, ou às vezes deixa marcas emocionais, não é? Deixa marcas no interior da pessoa, e você vê tanta gente sofrendo terrivelmente com as mais variadas formas de enfermidades, muitas vezes doenças psicossomáticas, doenças do coração, das emoções. Eu não estou querendo com isso dizer que todo tipo de doença psicossomática seja exatamente uma questão de pecado, pode não ser também, é verdade, mas o fato é que a iniquidade, o pecado, quando consumado, meus irmãos, ele deixa feridas. Em quarto lugar, a lepra, especialmente no mundo bíblico, ela era contagiosa. O pecado também o é. Ele contagia. Às vezes uma palavra, às vezes uma insinuação, às vezes um convite, às vezes um ato, um comportamento. Então é preciso realmente estar atento quanto a isso. A lepra também era mal cheirosa, ela traz um odor, porque o corpo ele vai entrando em estado de putrefação. E a gente chegou em algumas vezes ver pessoas assim, nesse estado, de ter ali o seu pé
completamente apodrecido, já, inclusive, eu lembro de um caso muito forte, já as vísceras, as varejeiras já estavam dominando o pé daquele senhor, porque era tão avançado o estado daquela lepra no seu pé, que depois finalmente foi amputado, mas você chega a sentir o odor ali por conta daquela enfermidade. O pecado também. E finalmente a lepra mata. O pecado de igual forma, e diz Paulo que o salário do pecado é a morte. Então por isso que você vê na Bíblia essa relação direta entre lepra e o pecado. Mas como nós falamos aqui, meus irmãos, quando Jesus toca o homem, e esse homem especificamente aqui da narrativa que lemos, Jesus não apenas o curou, mas isso é muito interessante. O texto diz que Jesus o tocou. Por isso eu falei que o tema dessa palavra é quando Jesus toca o homem, porque ele sequer poderia se aproximar. Por outro lado, Jesus poderia haver curado aquele homem, sim, como fizeram, por exemplo, com aquele grupo de 10 leprosos, que de uma só vez, Jesus os curou à distância, com o poder da sua palavra, foram curados. Mas que interessante, neste caso, Jesus, então, realiza o milagre, mas o texto diz que Jesus tocou naquele homem. E se você for analisar no Novo Testamento, você vai ver que este caso não é um caso único, isolado, de uma pessoa que Jesus tenha tocado ao fazer o milagre. Nós encontramos vários exemplos, e eu poderia citar Mateus 20, 34, quando Jesus também faz um milagre, e o texto é enfático em dizer que tocou-lhe. Quando Jesus toca o homem, então por que nesse caso, e o que Jesus quer nos ensinar? O que aconteceu com Cristo nos segundos, nos minutos antes do toque? Perceba, o texto vai dizer, quando o homem leproso aqui se prostra em adoração, de joelho, e roga ao Senhor Jesus, e suplica ao Senhor Jesus, dizendo, se quiseres, podes purificar-me. Ele não pede para Jesus tocar-lhe. Ele não disse, se quiseres, podes tocar-me. Não, ele pede, podes purificar-me. Mas aí o texto vai dizer que Jesus, estendendo-lhe a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e o milagre sucedeu. Mas a pergunta é, o que acontece com Jesus antes desse momento dele estender as mãos? Bem, para responder isso, nós precisamos ir para a passagem paralela de Marcos capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Você que está aqui no templo, você que nos acompanha aí pela internet, se possível, abra o relato de Marcos capítulo 1. Porque a partir do versículo 40, Marcos ele vai descrever o mesmo milagre, o mesmo momento, porém ele vai trazer aqui um detalhe que chama muito a nossa atenção e que explica em primeira instância o que acontece quando Jesus toca o homem. Veja, Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Veja, é o mesmo homem, é a mesma situação, é o mesmo momento histórico, é a mesma enfermidade, a abordagem foi feita da mesma forma, ele se prostrou, ele se ajoelhou e ele roga a Jesus com as mesmas palavras, dizendo, se quiseres, podes purificar-me. Porém, no versículo 41, Marcos vai dizer que Jesus, profundamente compadecido, aqui temos uma informação, de que quando Jesus toca o homem, ele revela a sua grande compaixão, em primeiro lugar. É isso que acontece, quando Jesus toca um homem, ele exterioriza a sua compaixão. Quando Jesus toca o homem, ele manifesta a sua compaixão. E quando a gente vai estudar essa palavra compaixão aqui à luz do original no Novo Testamento, a gente aprende uma coisa interessantíssima.
A palavra compaixão que aparece aqui, meus irmãos, é a mesma usada em Mateus capítulo 9, versículo 36, quando diz que Jesus viu as multidões e ali ele então se comove, se compadece daquela gente, porque ele as viu aflitas, ele as viu ali como ovelhas sem pastor e também exaustas. E por isso então depois Jesus dá a ordem aos seus discípulos, não é? Que a gente tem lá em Mateus 9, 36 ao 38. Mas é a mesma palavra compaixão, que segundo os especialistas do Novo Testamento, é a palavra mais forte que tem na língua grega para expressar o ato de amor, de compaixão de um ser humano por outro. É a palavra mais forte usada no Novo Testamento para exteriorizar, para externar, para expressar o ato de amor. E no imaginário dos habitantes do Novo Testamento, vocês sabem muito bem que o centro das emoções não era, como é para nós, o coração. Nós, quando queremos expressar o nosso amor, a nossa compaixão, a gente fala, olha, de todo o meu coração eu te digo isso, de todo o meu coração eu te dou isso, não é assim? Porque nós entendemos na nossa cosmovisão que o centro volitivo, ou seja, das emoções do ser humano, no nosso mundo, na nossa cosmovisão, é o coração. Para os habitantes do Novo Testamento, pessoas aí que tinham cosmovisão grego-romana, o centro das emoções eram as vísceras, eram aqui as suas entranhas. E de fato, se você parar para pensar, quando você leva um susto, quando você está andando e de repente vê um cachorro bravo, você vê um animal, não dá um friozinho na barriga? Hein? Quando você vai andar aí numa roda gigante, quando o carro dá uma freada brusca, quando você tem uma sensação de emoção, não dá um friozinho na barriga, hein? Às vezes dá vontade de ir no banheiro, não é assim? Por quê? Então, porque move, não é, com o nosso organismo de verdade. No imaginário do povo do Novo Testamento, o centro das emoções eram aqui as vísceras. Então, é por isso que lá nas suas entranhas se comoveram. Algo mexeu dentro do organismo, do corpo de Jesus. Ele se compadeceu quando ele viu a situação daquele homem que estava leproso. Não apenas isso, mas coberto de lepra, prostrado diante dele, rogando-lhe que lhe purificasse. E sendo ele, Jesus, o Deus encarnado, que veio justamente para tirar e limpar o pecado da humanidade. Algo dentro dele se comoveu, a sua compaixão, o seu amor, e o levou então a não apenas fazer um milagre e pronunciar uma palavra, mas a tocar naquele homem. E quando Jesus toca naquele homem e faz o milagre, ele não apenas cura o seu exterior e o seu corpo, mas ele cura também a sua alma aflita, ele cura também as suas emoções dilaceradas. Oh, meus irmãos, quando Jesus toca o homem, ele manifesta o seu amor. Quando Jesus toca o homem, ele exterioriza a sua compaixão. E eu desejo que você nessa noite, ao ouvir essa mensagem, que você creia no Evangelho, que essa mensagem possa tocar no seu coração, e você ter essa consciência e ter essa certeza de que Deus te ama e que Ele tem poder para tocar na sua vida, seja qual for a sua necessidade, seja física, seja espiritual, seja emocional. Você que está ouvindo essa mensagem e que ainda não entregou o seu coração para Jesus, que você possa ser tocado por Cristo nessa noite e receber o toque de compaixão de Jesus. Jesus te ama. Jesus é poderoso para salvar a sua vida. Ele é poderoso para fazer um milagre na sua casa. Ele é poderoso para fazer um milagre no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional. Seja qual for a sua dor, pode ser algo pequeno ou você pode estar coberto de pecado. Saiba que há poder no sangue de Jesus para purificar-te de todo o pecado. Porque quando Jesus toca o homem, ele revela
a sua compaixão. Jesus te ama. Creia na mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, quando Jesus toca o homem, ele não apenas revela a sua compaixão, mas o texto vai nos ensinar que quando Jesus toca o homem, meus irmãos, ele também revela a sua vontade. E eu diria, a sua soberana vontade. E você, quando lê comigo o versículo 13, você pode ver Jesus dizendo, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, não foi apenas um toque mudo, mas esse toque, ele foi seguido de palavras de carinho, de amor, de alento, dizendo, quero. Jesus poderia haver tocado silenciosamente, mas ele teve esse amor, esse zelo, esse cuidado de dizer, quero, a minha vontade é curar-te, o meu desejo é curar-te, quero. E quando Jesus toca o homem, ele revela a sua vontade. E a Bíblia vai dizer, no livro de Romanos, você pode ler comigo, no capítulo 12, falando sobre a vontade de Deus, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja, e aí vem, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, meu irmão, quando Jesus toca o homem, minha irmã, ele revela a sua vontade. E a vontade de Deus, assim como foi para aquele leproso, também para mim e para você, por causa do sacrifício vicário de Jesus Cristo, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, e a vontade de Deus é agradável para a sua vida. Quando Jesus toca o homem, ele manifesta, ele exterioriza a sua boa vontade. Creia na vontade de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, creia, confie nas palavras do Evangelho, acredite com todo o seu coração na mensagem de Jesus Cristo. Esse Jesus que diz a Bíblia é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer tocar no seu coração, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados, e Ele deu a sua vida na cruz, porque a vontade de Deus para mim e para você é boa, é agradável e é perfeita. Confie no Senhor com todo o seu coração. Quando Jesus toca o homem, Ele revela a sua compaixão. Quando Jesus toca o homem, Ele revela a sua boa vontade. Mas quando Jesus toca o homem, ele revela o seu grande poder. E o texto, como nós lemos aqui, diz que Jesus tocou-lhe, disse, exteriorizou a sua vontade, quero, fica limpo, e diz o versículo 14, no finalzinho do versículo 13, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Jesus manifestou ali o seu grande poder, purificando aquele homem da sua lepra instantaneamente. Ele revelou o seu grande poder, e não apenas curou aquele homem no seu exterior, mas também curou a sua alma, sarou o seu coração. É interessante essa palavra, quando o verbo tocar aqui, a palavra que aparece no original, não é um tocar assim, a meio dedo, com milindres. O verbo que aparece aqui para tocar, ele faz menção de um toque bem forte, cingir, poderia ser traduzido por abraçar, um toque caloroso, um toque que manifeste compaixão, que manifesta a vontade perfeita de Deus e que exterioriza o grande poder de Deus. Oh, meus queridos irmãos, não é diferente conosco hoje em dia.
com a igreja do Senhor Jesus, com os eleitos do Senhor Jesus, aqueles pelos quais Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, e assim Deus, então, através de Cristo Jesus, manifesta o seu grande poder de curar o homem, de perdoar dos seus pecados. Como diz lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e limpar de toda a injustiça e de toda a maldade. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, renda-se a Ele e seja tocado pelo poder de Deus na sua vida. Creia no poder de Deus, não importa o que dizem os demais, não importa o que diz as mídias, as redes sociais, os prognósticos, não importa o contexto que você vive, a sua história, o seu passado, aquilo que a sociedade quer te impor, não importa nem aquilo que o diabo sopra muitas vezes no seu ouvido. O que importa é que Jesus tem poder para tocar, e com este toque Ele manifestar a sua compaixão, Ele revelar a sua bondade e Ele expressar o seu poder. E é pelo poder de Deus que você pode ser transformado, a sua família, a sua vida. Portanto, se você hoje ouve o Evangelho, renda-se a Cristo. Se você já está caminhando na igreja do Senhor, aproxime-se ainda mais de Cristo. Peça-lhe que Ele te toque mais profundamente, que Ele te toque de maneira mais poderosa, para que você seja uma manifestação visível do poder de Deus. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Quando Jesus toca o homem, Ele manifesta a sua compaixão, Ele manifesta a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quando Jesus toca o homem, Ele manifesta o seu poder. Quero, fica limpo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor e mais profundamente no seu coração. Que você, querido amigo, irmão, irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está ouvindo essa mensagem, e a proporção que você ouve, você pensa na sua vida, na sua realidade, e quem sabe você até diz: pastor Elias, você não sabe a minha história, você não conhece a situação que eu estou vivendo. Olha, eu posso não saber a sua história, mas eu conheço o Cristo que muda a história, e é este Jesus que eu estou pregando para você. Confia nele, creia de todo o seu coração, porque o Evangelho, diz Romanos 1,16, é o poder de Deus, esse poder que Ele manifesta e que Ele revela na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que regenera, que abençoa. Portanto, seja tocado pelo Senhor, e que você, que a sua vida, que a sua trajetória seja também um instrumento de Deus para tocar outras pessoas. É interessante quando nós olhamos para a atitude deste leproso, porque Jesus, curiosamente, diz para ele não falar nada para ninguém. Curiosamente, interessantemente, Jesus diz para ele assim: olha, não sai falando para todo mundo aí do que aconteceu não, mas antes, vai, procura o sacerdote, mostre para ele, se apresente para ele, conte para ele o que aconteceu, pague ali o preço da sua oferta ritualística, como diz lá na lei de Moisés. E é interessante isso, porque Jesus, ao fazer este ato, ele estava demonstrando que ele conhecia as Escrituras, ele estava demonstrando e comprovando como rabi, como mestre, que ele obedecia às Escrituras, e ele estava, em certo sentido também, resguardando aquele homem. Era para que ele tivesse o cuidado, porque diante da sociedade, a pessoa que estava ali como autoridade instituída e constituída para poder credenciar um leproso de ter sido curado ou não, era o sacerdote. Então vai lá, cumpre a lei, obedece a lei. Com isso Jesus estava mostrando também a necessidade de seguir a lei, a palavra, a mensagem escrita. Com isso ele estava resguardando, protegendo aquele homem. Quando nós obedecemos a Escritura, nós estamos sendo resguardados por Deus. Quando nós cumprimos as Escrituras, nós estamos sendo canal de Deus para abençoar outras vidas.
Mas eu fico aqui pensando, meus irmãos, porque Jesus disse para aquele homem não sair falando e cumprir, e o texto não diz se ele realmente foi falar ao sacerdote. Há uma implicação, há uma inferência, não é? Uma dedução que ele sim o fez, porém o fato é que ele testificou. Porque quando Jesus toca o homem, quando Jesus toca a mulher, quando Jesus transforma alguém, meus irmãos, não há como você reter e não contar para os outros desse amor, dessa compaixão, dessa boa vontade de Deus. Só que muitas vezes, nós que temos sido tocados pelo Evangelho, e não apenas tocados, mas transformados, ao contrário desse ex-leproso, porque agora já é um homem curado, muitas vezes nós nos calamos e não confessamos isso, e não falamos. Ou seja, para aquele homem Jesus disse, vai e não fale, e ele falou, e para nós, para a igreja, ele disse, vai e fale, e muitas vezes nós nos calamos. Então que seja essa também uma mensagem de advertência para o meu coração e para o seu coração. E finalizando, eu te pergunto, você tem testificado? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem compartilhado no seu ciclo de amizade, na sua família, nas pessoas com as quais você tem trato? Você tem falado para eles do que aconteceu com a sua vida quando Jesus te tocou? Então fica aqui uma palavra missionária para você nessa noite. Abra a tua boca, meu irmão, minha irmã, e conte, e grite aos quatro ventos, contando para todos o que acontece quando Jesus toca o homem. E você vai ser uma testemunha, como foi este homem, de que quando Jesus toca o homem, ele manifesta a sua compaixão. Quando Jesus toca o homem, ele revela a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E quando Jesus toca o homem, ele revela o seu poder. Não há pecador tão impuro que Jesus não tenha poder para transformar. Não há pessoa tão segregada, tão separada, tão distanciada, que os braços misericordiosos de Jesus não possam abraçá-los. Portanto, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho e seja tocado pelo Senhor. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos nessa noite. Pai, nós te exaltamos com todo o coração e expressamos, ó Deus, a gratidão do nosso coração pela obra redentora, salvífica e transformadora que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado porque um dia, na nossa história, na história de cada um de nós, houve um momento que o Senhor nos tocou com esse braço poderoso que transforma. Como diz o profeta Isaías, os ouvidos do Senhor não estão agravados e os seus braços não estão encolhidos ou retidos que não possa operar. Portanto, muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, Pai. Mas, ó Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor possa também tocar no coração, na mente, no corpo, na vida deste teu filho, dessa tua filha. Que o Senhor possa tocar e revelar a ele, a ela, a sua compaixão, o seu amor, que te move, que te leva, Senhor, a dar a sua própria vida na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus, onde houver alguém agora enfermo, onde houver alguém, Senhor, necessitado de um toque de cura, um toque de libertação, um toque de transformação, onde houver alguém que está ao alcance de minha voz, Senhor, que ele seja tocado, que ela seja tocada pelo seu poder, ó Deus, e que o seu nome seja glória, para a honra, para sempre. Que o seu nome seja dado louvor, a exaltação hoje, aqui, agora e para todos sempre, ó Deus. Faz de nós arautos, proclamadores do seu Evangelho, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.